Vamos lá, né? Todo mundo já tá de volta? Aí dá um ok, por favor. Vamos lá, né? Aí agora a gente vai ter uma segunda parte, que é realmente a parte em que vamos começar realmente mexer com a parte da formatação do texto em geral. Até agora a Samara falou um pouquinho de como inicia um preâmbulo, como coloca os pacotes, como funcionam as coisas de ambiente e tudo mais. Agora a gente vai mexer mais especificadamente na parte de formatação de texto. Oi, Foi. sua câmera não tá aparecendo. Ué, tudo bem. Olha aí. É porque eu tô com duas contas, a câmera tá em uma conta. Eu acho que era melhor então tu usar o áudio da outra conta para ficar aparecendo sua câmera. Hã? Eu acho que era melhor tu usar o áudio do celular, então, para aparecer direitinho, né? Ah, peraí. Deixa eu desligar tudo aqui do áudio, senão vai dar uma interferência. Vamos lá. Ok? Tá me ouvindo? Sim, eu vou te ouvir agora. Ok? Vamos lá. Só aumentar aqui. Como eu estava falando, a gente vai para a segunda parte, que agora a gente vai focar exclusivamente na formatação do texto. Basicamente, nessa parte, vamos falar realmente de como formatar um texto. Um dos aspectos mais importantes quando você está formatando o texto é o tamanho da fonte. Acho que a primeira coisa quando a gente vai lá no Word ou qualquer editor de texto, a gente vê a fonte, o tamanho da fonte, como estão essas coisas. Basicamente é quando a gente inicia mesmo a escrever um texto. E para isso, no LaTeX existem comandos já determinados para você aumentar, diminuir a letra, dependendo das suas necessidades em determinado documento. E aqui vocês vão ver que existem N comandos, alguns, para aumentar ou diminuir a letra. Desde letras bem pequenas, que é esse barra tine aqui, desde letras bem grandes, como esse último aqui, barra, não sei como é que se barra UG, depende como vocês acharem melhor a pronúncia no inglês de vocês. Mas existem várias formas e eu vou dar um exemplo para vocês desses lá no documento de Samara. E também de que forma chegou a notificação de Samara para mim, que ela compartilhou comigo. Se eu for aqui na minha conta, vocês vão ver que tem aqui que Samara mandou alguma coisa para mim, um novo trabalho. Eu tenho a opção de aceitar o projeto ou não. No meu e-mail também chegou uma notificação, não só lá no Overleaf, mas no meu e-mail também. Vou abrir aqui para vocês verem. Chegou também lá no meu e-mail, aqui. Vocês podem entrar tanto aqui pelo e-mail, quanto lá diretamente na página do Overleaf. Aí eu venho aqui e clico Joy Project, aí Open, e eu já vou entrar dentro do documento lá juntamente com a Samara. Lembrando, né, gente, isso só é necessário quando alguém compartilha com você um documento, ou quando você quer compartilhar com alguém. Exatamente. E como está aqui agora, eu vou editar em cima do documento que a Samara já estava digitando, para ficar mais fácil essa digitação. Como eu falei para vocês, o texto em si pode ter vários tamanhos. Por exemplo, quando a Samara digitou, sei lá, 8 só, vai aparecer basicamente um tamanho específico aí que já está pré-determinado pelo documento. Na maioria das vezes é 12 mesmo, como acontece em geral no Word. Já se eu quero aumentar ou diminuir esse tamanho, eu posso fazer isso manualmente, que é colocar certos comandos. Por exemplo, o primeiro, que é um comando bem, se eu for aqui, é um comando de um texto bem pequeno, como está aqui,
Aí eu venho aqui no meu documento, escrevo /time, aí abre chaves e coloco o meu texto dentro. Por exemplo, obrigada. Esse texto vai ficar um texto bem pequeno, porque é uma das fontes mais pequenas, tá vendo? Nem dá para ver aqui direito no texto, mas vai ficar um textinho bem pequenininho. Tive que dar um zoom bem grande para conseguir enxergá-lo. Ou vocês, tá, não quero um texto tão pequeno assim. Aí tem outras opções para isso, que é script size, que é um pouquinho maior. Tem outro que vai aumentando, small, vai aumentando um pouquinho. Enfim, por exemplo, se eu colocar aqui small, vai ficar um pouquinho maior o meu texto. Vou colocar a mesma palavra, para vocês verem a diferença. Dá um Ctrl S, copila. Vai ficar, tá vendo? Ficou já um pouquinho grande. Vou quebrar a linha aqui só para ficar embaixo. Ficou um pouquinho grande. Se eu botar a barra larga, que já é um tamanho já bastante grandinho, vou colocar obrigada. Vai aumentar também. E um dos maiores, que é o barra plug, se eu colocar obrigada, copilar, vai ficar bem grandão. Enfim, tem vários tamanhos que vocês podem configurar o texto. Esses comandos aqui são mais para internos do texto, para assim, pequenas partes do texto. Não são para o documento todo. Eu vou ensinar para vocês de que forma eu posso configurar o tamanho para ficar o texto inteiro. Mas nesse caso aqui é só para pequenas partes do texto mesmo, localizadas dentro do texto, para vocês fazerem essas configurações, ok? Todo mundo, alguma dúvida nessa parte de tamanho da fonte? Aí vocês dão um joinha aí pra gente ver. Certo. Aí aqui tem várias fontes, tem vários tamanhos de fontes que vocês vão utilizar depois que a gente mandar o documento, vocês vão ter todos esses exemplos. Basicamente é isso da parte de tamanho de fonte. Na parte... Diga. E também tem como fazer isso, gente, de forma manual, colocando um outro comando, que é o select font, né? Só Isso. que esse aí você precisa de um pacote. Aí a gente pode mostrar para vocês depois, tipo assim, eu não quero só uma parte, eu quero um comando todo, eu quero um parágrafo todo, e eu quero também que seja um tamanho de fonte específica, sei lá, 11, 12, 13, também tem essa forma. Aí depois a gente pode apresentar para vocês. O mundo do LaTeX é muito grande. Tipo assim, se você for abrindo, é extremamente gigantesco. Você vai pegando aos poucos. Nesse curso a gente vai apresentar as coisas mais básicas mesmo para vocês não terem tanta dificuldade e conseguirem ir progredindo aos poucos. Nos textos também, lá em Word e tudo mais, tem negrito, sublinhado, itálico. São coisas que a gente usa com bastante ocorrência dentro de um texto, para dar uma ênfase. Palavras em inglês que a gente coloca em itálico, sublinhar alguma parte do texto para dar mais ênfase, enfim. Tem várias funcionalidades. E para a gente colocar esses comandos de negrito, existem comandos específicos que a gente coloca inseridos dentro do texto. Por exemplo, negrito, a gente vai colocar o quê? Teste BF. Sempre vai ser esse comando para colocar negrito. A gente coloca tanto negrito, vocês vão ver que vai ser tipo assim, comandos que vocês vão já ficar enraizados dentro de vocês, que vocês não vão ter dificuldade em colocar. Por exemplo, se eu pegar esse texto aqui, esse formato de texto aqui é um formato de texto que gera textos automáticos, para a gente não ficar fazendo textos aleatórios, sem sentido com palavras em português. Se eu botar teste BF, digitar, se vocês querem digitar, vai aparecer, tá vendo? Teste BF. Vocês colocar barra, começar a digitar certas letras, ele já vai dar as opções que determinam o que você quer. Por exemplo, já apareceu aqui de primeira, teste BF. Você vai, clique e coloca o texto dentro. No meu caso aqui, eu só copiei lá da apresentação e coloquei aqui.
E aqui também, nessa barrinha aqui que o Samara explicou, que tem alguns atalhos, também tem a opção de colocar negrito. E aqui também, no Overleaf, eu tenho a opção de fazer igual a gente faz no Word, que é o Ctrl B. Se eu vir aqui colocar Ctrl B, ele já vai, se eu clicar Ctrl B, já vai diretamente para o negrito, igual o do Word. Tem alguns comandos que a gente, às vezes... Tem alguns comandos que meio que são iguais do Word, como esse atalho aqui para colocar negrito, que é o Ctrl B. E aí coloca o texto dentro das chaves e vai aparecer o texto em negrito. Deixa eu só comentar essas. Se vocês quiserem comentar para não aparecer, igual a Samara falou, coloquem uma porcentagem de frente do texto, que vocês não querem que apareça no documento. Por enquanto, quando eu estou fazendo aqui só o negrito, vai aparecer só o negrito. Certo, mas não é só o negrito que existe. Tem, por exemplo, agora o itálico. Também existe uma forma de colocar itálico. É o mesmo comando, só muda as duas últimas letras. Teste, agora it. É bem intuitivo. Aí vocês colocar teste, it. Já vai aparecer ali também, para a opção para você clicar. Aí copia aqui só o texto, só para, como exemplo, Ctrl C, Ctrl V. Aí copia, aí vai aparecer. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. O Alessandro, nesse caso você coloca, por exemplo, barra o HUD, né? Que é o tamanho, e depois, e dentro das chaves do HUD você coloca barra teste BF. Faz um exemplo aí. Por exemplo, se eu quero mesclar comandos, posso fazer isso. Por exemplo, eu quero negrito, mas com a letra grande. Aí você barra, UG, abre as chaves, mas agora eu quero, além de ser grande, um texto negrito. Aí dentro da chave você abre um outro comando, barra, teste, BF. Hoje, aumenta um pouquinho tua tela, fecha aí essa parte do... Aí, além do texto grande, eu quero também negrito. Então, abre o comando de aumentar o texto, que é barra UG. Aí depois, dentro, coloca o comando de texto em negrito e escreve o texto em negrito dentro. Por exemplo, obrigada. Aí vai ficar tanto o texto grande quanto o texto em negrito. Calma, deixa eu ver que comentei demais. Uai. O Beto ampliou, foi. Foi, pronto. Pronto, aí apareceu um texto grande em negrito e... texto grande em negrito. Tá, mas eu quero um texto grande em negrito e em itálico. Aí aqui dentro das chaves do negrito, bota barra teste, it, aí abre uma chaves, aí fecha ali, cuidado com essas chaves, são muitas chaves, ele pode acabar confundindo, aí copia. Ou seja, o LaTeX ele não se incomoda em você mesclar certos comandos, é só você fazer de forma correta, sem confundir as chaves. Mas você pode ir mesclando vários comandos dentro do outro, ok? Tudo bem, Alessandro? Acho que é Alessandro, né? O nome dele? Deixa eu ver. Perfeito, perfeito, obrigada. Ok. E, além do negrito, também tem o sublinhado, né? Que é aquela linha embaixo do texto. A gente vai colocar, é um comando bem específico também, underline. É bem intuitivo no inglês. Uma linha, under é embaixo, né? Sobre ou embaixo. Então, underline. Aí vocês vêm copiar. Deixa eu copiar só esse comando aqui para adiantar o processo. Mas se vocês digitarem aqui, ó, barra, underline. Pronto. Mas se vocês vierem aqui, barra, underline,
vai aparecer também. Aí compila, vai aparecer um texto sublinhado, como está aqui. Se eu quero colocar um texto sublinhado, negrito, também a mesma coisa, vai inserindo esses comandos dentro das opções aqui. Eu posso selecionar o texto e dar um Ctrl B, que ele já vai colocar negrito já automaticamente. Deixa eu selecionar aqui o texto. Se eu dar um Ctrl B, ele já vai selecionar o texto. Não foi essa aqui. Se você selecionar o texto. São atalhos que você vai pegando ao longo do tempo. Mas se quiser digitar para não ter erro, aí você digita pouco a pouco. Além do itálico, além do negrito, posso colocar itálico também? Pode, é só seguir uma ordem. E sempre verificar as chaves. Por exemplo, se eu apagar uma dessas chaves aqui e compilar, vai dar um erro. Como já... Aí. Não rodou nem um PDF dessa vez. É um erro bem grave que nem o overleaf rodou. Porque é um erro que você está na estrutura do texto em si, que vai prejudicar o jeito que o meu texto vai aparecer. Ou nem aparecer. Gente, não tem diferença a ordem, por exemplo. Se quer colocar o underline primeiro e o texto BF depois, ou o texto BF na frente e o underline depois. Não altera, tá? Vai dar a mesma coisa. A ordem não é importante nesse caso. A ordem não altera a ordem dos fatores não altera um produto nesse caso. Nesse caso aqui deu um erro bem grave. Aí eu venho aqui, coloco as chaves, aí copila e vai aparecer normalmente o texto. Ok? Posso continuar nessa parte de negrito, sublinhado e itálico? Pode. Além disso, além desse comando de tamanho de texto e tudo mais, e a fonte do texto, e negrito e itálico, a gente também modifica dentro do texto, por exemplo, quer dar uma ênfase em uma parte do texto. Aí, eu quero mudar a cor do meu texto. Você também pode mudar a cor do texto. Para colorir um texto no LaTeX, é necessário utilizar o pacote Xcolor. Pronto, a gente acabou de falar agora de um pacote. Se eu falo em qualquer momento para vocês, é preciso utilizar um pacote, vocês vão fazer o quê? Ir lá no preâmbulo, igual a Samara falou. O que é o preâmbulo? É tudo antes do Begin Document. É tudo daqui para cima. Para ficar organizado, a gente gosta de colocar... deixa eu aumentar aqui tá um pouco pequeno. A gente sempre gosta de colocar os documentos, os pacotes, um embaixo do outro. Como eu falei para vocês... deixa eu só colocar aqui no final esse negócio. A gente sempre gosta de colocar os pacotes um embaixo do outro, para ficar organizado mesmo, para você não se perder. Como eu falei para vocês, para usar o quê? Cor no texto, precisa de um pacote. Que pacote vai ser esse? É o Xcolor, que é um pacote que está inserido várias cores dentro. Existem outros pacotes de cores mais sofisticados, mas o que a gente mais utiliza é o Xcolor mesmo. O que vocês vão colocar? Use PKG, como a Samara já explicou. Já vai aparecer aqui Gisele, um atalho para você. Pode dizer. Porque aqui quando você vai inserir o pacote, aí apareceram várias opções, né? Como está mostrando aqui na tela. Como é que você chegou a essas várias opções? É porque já é uma coisa configurada, como a Samara falou. Se a internet está boa, vai aparecer vários pacotes, porque o Overleaf já está inserido dentro dele vários pacotes. Então basta você estar na linha seguinte, aí você deu um Enter ou você só ia... Dei um Enter. Comecei. Deixa eu voltar do início. Comecei, coloquei um barra e coloquei o US, já apareceu o de PEC. Pronto, ok. Eu clico aqui para adiantar o processo. Quando eu cliquei aqui, vai aparecer vários documentos em ordem alfabética, porque
o Overleaf já tem vários pacotes já dentro dele mesmo. Certo. Só que eu quero de cores. O de cores chama Xcolor. Então, se eu colocar já um X, vai aparecer já o Xcolor aqui já de primeira. Aí eu vou e clico nele, que é o que eu quero usar neste momento. Pronto. Já tá aí o Xcolor. Alguém colocou um comentário aí, Samara. O professor André Carlos, ele colocou assim, as funções do LaTeX já vêm prontas, só precisa conhecer. Isso. Isso. São Já comandos vem prontos. Você só precisa conhecer a forma que utiliza da forma correta, basicamente. Por isso que o curso, ele não está ensinando como é que faz essas coisas, já está pronto, a gente só está ensinando para vocês a forma que utiliza. Certo? E agora a gente utiliza o quê? Quando eu falei pacote, é para vocês virem aqui no preâmbulo e colocar o pacote Xcolor. Como coloca o pacote? Use PQG, abre a chave e coloca o Xcolor dentro. Pronto. Aí no texto, para mudar a cor, vocês vão colocar o comando /textcolor, vai abrir duplas chaves. Uma primeira abre chave, fecha chave, abre outra e abre outra. 4 chaves nesse sentido, né? Em que o primeiro argumento, o primeiro cara que você vai inserir aqui dentro é a cor. Que você quer alterar o texto. E a cor também vai ser sempre em inglês. Se você colocar vermelho, não vai aparecer nada, vai dar um erro. Você precisa colocar em inglês, no caso, red para vermelho, blue para azul. Enfim, você não vai conseguir colocar essas cores em língua portuguesa. E aí, no outro argumento, você vai colocar o texto que você quer colorir. Aí vai depender da sua necessidade. Você vem aqui no documento e começar a editar, ó. Aí agora a gente já colocou o pacote, aí a gente volta para o editor de texto. Voltando para o editor de texto. /teste color. Aí já vai aparecer a opção também, que é automática. Caso você esteja com a internet boa e tudo mais. Aí você clica. Na primeiro argumento, como eu falei, é uma cor. Vamos colocar blue, por exemplo. E na outra parte, o texto. Vou pegar esse texto aqui e colorir de azul. Aí dá. Pronto. Meu texto ficou em azul, como tá aqui. Se eu colocar vermelho, red, também vai aparecer vermelho. Ah, eu quero colorir um texto sublinhado em itálico. Eu quero colorir essa minha terceira linha aqui, ó. Essa linha aqui do meu texto. Antes, você bota /textcolor. Aí abre uma chave, coloca a cor red. Aí vai abrir aqui uma chave aqui e fechar lá no final, que é aqui onde todos os comandos de configuração de sublinhado e negrito estão finalizados. Aí rodo. Calma aí. Faltou um R aqui. Pronto. Colorir. Coloquei uma cor no meu texto que está sublinhado e em negrito. Vocês podem fazer essas mesclagens quantas vezes vocês quiserem, onde vocês quiserem. Só, igual eu falei, só ter cuidado mesmo quando vocês abrem o ambiente e fecham com as chaves para não dar erro, como eu falei, né? Se eu apagar, por exemplo, essa chave aqui, vai dar um erro. Aí vai ficar aqui, não vai nem aparecer a minha linha que eu queria colorir. Aí eu venho aqui e coloco a minha chave. São erros bem assim, pequenos, mas que acabam com toda a compilação do seu texto, às vezes. Nesse caso, é um erro bem grave. Ok?
Dúvidas para utilizar o texto cola? Ok. Gente, tem comando que vai ser assim, né? Às vezes você tem 2 argumentos. Bora pensar o comando como uma função, né? Às vezes você tem 2 argumentos, o da cor e o que você quer escrever, ou, enfim, vão ter outros que vão aparecer, por exemplo, a gente não vai usar 2 chaves, vai usar colchete e depois chave, vai depender do comando. Isso. Aí vai depender bastante da sua necessidade. E só tomar cuidado mesmo quando você vai abrir ou fechar as chaves. Certo. Continuando aqui. Além da cor do texto, além dessas primeiras partes de formatação de texto, que é bem simples, são coisas que tem lá no Word que a gente aprende de primeira, a aumentar a fonte, a sublinhar, enfim, a trocar de cor. Também tem a parte de espaçamento entre linhas de um texto, que é bastante importante. Quando a gente está fazendo um artigo, por exemplo, uma monografia, que existem esses espaçamentos bem definidos, a gente também consegue alterar no LaTeX. Para alterar o espaçamento entre linhas, é preciso adicionar no preâmbulo do documento pacote, outro momento que você precisa adicionar um outro pacote. Aí a gente vai adicionando os pacotes aqui na medida que a gente vai utilizando. Vocês vão ver que no final das nossas aulas, o preâmbulo já vai estar tão cheio de pacotes que vocês vão perceber a utilidade de utilizar vários pacotes. Nesse caso, para a gente definir os espaçamentos entre os parágrafos do texto, vamos utilizar esse aqui, set space. Vamos lá. Aí a gente vai aqui no documento, lá no preâmbulo, aí quebra uma linha, aí novamente botar mais um pacote, barra, use, aí dá enter para adiantar, sets, já vai aparecer de cara, set space. Aí clica. Pronto. Hoje já tá aí, só um tempinho para o pessoal colocar. Pronto. Gente, quem quiser levanta a mão. Se vocês quiserem já colocando na frente para vocês não esquecerem, um comentário, por exemplo, pacote de cores. Aí no outro, porcentagem, pacote que regula espaçamento. Enfim, vocês vai dando aí as explicações. Deixa eu ver, alguém colocou um comentário aqui. Eu vi aqui para adicionar vários pacotes de uma vez separado por vírgula. Sim, também vocês podem fazerem isso. Só que quando aqui, para a gente ficar mais organizado, para vocês verem o que está acontecendo, a gente já está colocando separadamente. Mas vocês vão ver que, por exemplo, às vezes tem vários comandos matemáticos para equações. A gente separa por vírgula mesmo, dentro das chaves. É uma forma de colocar também os pacotes. Só que como a gente está começando, a gente está preferindo colocar... cada um separadamente. Ok, Gabriel? Ok. Vamos lá. Aí, no texto normal, a gente sabe que existe vários espaçamentos. Espaçamento simples, espaçamento de um e-mail, espaçamento duplo, etc. Que são esses comandos que está aqui. Single space, owner, enfim, esses aqui que eu não sei assim, falar tão bem assim em inglês, mas não precisa ser um expert em inglês para fazer essas coisas. Acho que alguém colocou algum comentário. Você colocou assim, hoje, Samara, não estou fazendo as execuções explicadas, apenas estou acompanhando a aula porque estou com uma única tela. Tem algum problema?
O ideal é que vocês façam enquanto a gente está fazendo com vocês. Mas no final vai ter uma atividade também que a gente vai passar um texto simples para vocês digitarem e fazerem. Então, se você quiser fazer nesse momento, tudo bem também. Mas se vocês conseguirem colocar 2 telas, tipo assim, metade de uma tela e a outra metade a tela do overleaf, seria bom para vocês conseguirem fazer em tempo real, ou acompanhar pelo celular e fazer no notebook, seria bom também. Mas, essa... vai ter a apostila que vocês podem pegar também em outro momento. A gente deixou 10 horas assíncronas justamente porque a gente sabe que vocês vão precisar treinar, né? Para que fique algo objetivo, que vocês consigam fluir nessa escrita, enfim. Eu acho que uma das dificuldades que a gente pensou era que fazer o curso online foi exatamente essa parte dessa interação simultânea. No presencial, como a gente estava com o computador lá e os meninos estavam com o computador somente para fazer o texto, essa interação ficava um pouco mais rápida. Mas como aqui vocês precisam abrir uma tela e abrir a outra, enfim. No meu computador, por exemplo, tem a opção de abrir 2 telas simultâneas. Por exemplo, eu posso abrir essa aqui que eu estou, que é a apresentação, e abrir o documento lá do Overleaf. Caso o computador de vocês tenha essa opção, seria uma boa opção vocês utilizarem. Tá, aí tem um espaçamento simples, tem um comando específico para ele, tem um espaçamento de um e-mail que tem um comando específico para ele, e tem o espaçamento duplo, que também tem um comando específico para ele. Hoje, rapidinho, Marcos levantou a mão porque está com dúvida? Ele está colocando o comando. E se você quiser também usar um atalho, né, você pode usar o Windows e a direção da seta. Isso, no Windows tem esses atalhos. Enfim, como eu respondi, né? Não tem problema, porque no final a gente vai passar uma atividade. Mas o ideal é que você fosse acompanhando ao longo da... Porque eu também não sei se a gente vai conseguir abordar tudo na atividade, né? Mas se você conseguir dividir a tela em 2 e ir acompanhando, seria bom. Uhum. Tá, quando a gente coloca esses comandos no início do texto, tanto o de espaçamento simples, como o espaçamento de um e-mail, quanto o espaçamento duplo, a gente vai alterar o espaçamento de todo o texto. Ou seja, esse comando a gente coloca logo abaixo do Begin Document. Logo abaixo, porque vai alterar o espaçamento do texto por inteiro. Por exemplo, aqui, então, um exemplo, colocar lá o pacote, como a gente já colocou. Logo abaixo do Begin Document, você já coloca um tipo de espaçamento que vocês querem para o texto. Nesse caso, eu coloquei um textozinho maior. Eu vou copiar aqui, colar lá, para adiantar. Mas também vai aparecer de forma automática, se vocês escrever barra e escrevendo a palavra, vai aparecer lá para vocês dar o Enter. Deixa eu ir aqui. A minha tela estava ainda da forma de... Aí eu venho aqui logo abaixo do Begin Document, colocar caso o título deixe aqui nessa posição, que é melhor. Colocar já o comando de espaçamento, como está aqui. Aí copila, vocês vão perceberem, vou colocar cada um para vocês perceberem como que vai ficar. Ó, por exemplo, esse texto tá com espaçamento simples. Se eu quiser colocar com espaçamento de um e-mail, eu vou lá, copio aqui, só para adiantar. E comento o que eu já estava utilizando. Não posso utilizar 2 espaçamentos ao mesmo tempo, porque vai dar conflito e vai dar erro, né? O Overleaf, às vezes, não vai entender a ordem assim. Ele vai ficar meio confuso, se eu vou pegar o primeiro espaçamento ou o segundo. Então, sempre é bom comentar um dos espaçamentos que você está utilizando. Aí, tá vendo que já aumentou o espaçamento entre as linhas? Isso vai acontecer já automaticamente. Ah, tá, não quero espaçamento de um e-mail, quero espaçamento duplo. Então, vai aqui, pega um comando de espaçamento duplo. Esse tipo de comando vai ser tipos de comando que vocês vão utilizar poucas vezes no texto.
Nesse caso aqui, por exemplo, de um texto grande, vocês às vezes vão utilizar apenas uma vez, que é lá em cima. Então, não precisa se preocupar tanto em ficar gravando esses nomes, gravando os comandos todos, não. Aí vem aqui, comenta o outro, que eu tinha acabado de colocar. Compila. Vocês vão ver que vai ficar um espaçamento bem maior entre as linhas. E é de todo o texto. Não é só desse pequeno parágrafo que eu coloquei aqui, não. É de todo o texto logo abaixo do meu comando. Certo? Aí, para vocês, se vocês quiserem comentar, vocês vêm aqui na frente e colocam espaçamento simples. No outro. Sim, sim. Pode colocar um espaçamento específico apenas para uma seção. Basta... Eu vou mostrar aqui. Acho que está aqui bem na frente. Deixa eu ver aqui. Não, tá aqui não. Mas vocês podem colocar espaçamento só na seção, que é, por exemplo, abrir chaves e fechar e colocar o texto dentro. É isso mesmo. Nesse caso aqui, eu estou dando um exemplo que espaçamento, geralmente, a gente coloca basicamente em todo o texto, quando a gente está configurando, né? Os simples. Aí vocês vêm aqui e escreve espaçamento 1,5. Espaçamento duplo. Ah, tá. Você fala citações que tem mais de 4 linhas, né? Também tem um comando, que é mini, como é o nome? Mini, que a gente coloca recuado. E existe um comando específico também que a gente coloca. São caixinhas, na verdade, né? Que a gente coloca para ficar... Faz um teste, se colocar, por exemplo, double space, colocar entre... peraí, deixa eu ver se... eu acho que funciona. Isso, ó, barra, double space, colocar aqui a chave, colocar a chave aqui. E deixar o texto todo... Tem como eu colocar um espaçamento definido? Ah, sim, é isso mesmo. É isso. Aí tiro de lá de cima, que de lá de cima não tá comentado. E coloca o pequenininho para conseguir enxergar a diferença. Aí, single. Não funciona não, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu coloquei certo. Não, mas existe algum comando específico só para espaço de um pequeno texto. Por exemplo, quando a gente está colocando as citações diretas, que a gente vai explicar mais para frente, existe, às vezes a gente coloca num blocozinho que está recuado para a direita e com a fonte menor. A gente vai explicar também esses blocos mais para frente um pouco. Mas esses comandos aqui realmente são para a configuração do texto como um todo. Só se colocar um asterisco, mas eu acho que não é. Não, não é isso. Mas enfim, esses comandos aqui basicamente são do texto todo. Tá. E apaga aqui o último chaves, porque senão dá erro. Não pode deixar também chaves soltas assim ou barras soltas no meio do texto. Basicamente, esses são os espaços mais que a gente utiliza, assim. Uma outra coisa que acontece nos textos, mas isso aqui no LaTeX é quase que automático que acontece, eu só coloquei aqui como forma mesmo de curiosidade, é
a separação silábica, que é a hifenização. Ela já acontece automaticamente desde que você utilize o pacote da língua portuguesa, que é esse pacote aqui, ó. Use PQG, abre colchetes, coloca português em inglês e abre chaves, coloca Babel. Quando vocês colocam esse pacote, qualquer coisa que você digitar no texto de palavras vai entender como sendo da língua portuguesa. Por exemplo, vocês vão ver mais adiante, em outras aulas, eu acho que na de hoje não sei se vai dar tempo, acentuação, por exemplo. A acentuação, o LaTeX existe uma forma bem fixa de colocar acentuação, que foi a forma que iniciou a escrita do LaTeX. É uma forma bem manual mesmo de colocar pontuação. Não é da forma que a gente coloca no Word, que é já direto. Colocando acento agudo, acento circunflexo, sutil e tudo mais. No LaTeX é algo bem mais manual. Porém, utilizando esse pacote, você tem a liberdade, Samara não gosta que eu fale isso, mas a gente tem a liberdade de utilizar os acentos e tudo mais da forma que a gente utiliza em qualquer editor de texto, porque fica mais rápido a edição. Às vezes você quer ficar fazendo um documento rápido, você não vai ficar toda hora colocando aqueles acentos manualmente. Isso pode ser prejudicial se você for mandar o seu preâmbulo para alguma coisa de fora, que possa ser que eles não tenham esse pacote inserido, e aí vai dar erro. Mas se você está fazendo uma coisa interna para você e você não vai disponibilizar o preâmbulo, você só vai pegar o documento final, para adiantar sua escrita, você vai utilizar esse pacote aqui. Aí vamos lá no preâmbulo e vamos colocar esse pacote. Já... É assim, né, Gi? Ó, gente, só para explicar o porquê disso aí. É porque, assim, tem algumas pessoas que gostam de escrever o código no LaTeX, assim, como ele realmente deve ser, né? Justamente por essa questão de compartilhar, e aí às vezes você manda para alguém, aquela pessoa não tem o mesmo preâmbulo que você, então pode dar erro. Mas, no geral, se você estiver usando só para algo interno, como a Gisele falou, sei lá, notas de aula, alguma coisa assim, você não precisa ser tão rigoroso nesse ponto. Eu acostumei a escrita dos acentos, como a Gisele vai mostrar depois para vocês. Mas não é uma coisa obrigatória, tá? Eu não acostumei dessa forma. A gente tem um pouco de atrito quando a gente compartilha os mesmos documentos, mas nada que uma certa discussão não resolva, brincadeira. Mas eu acostumei a digitar os acentos igual do Word, por exemplo, porque, enfim, quando eu descobri esse pacote, já estava tudo resolvido, entendeu? Não precisava ficar colocando manualmente sempre. Mas se você for compartilhar, porque existe revistas e também congressos ou eventos que você queira ir, que os documentos são em LaTeX, que eles pedem não só o documento final, mas também pedem o preâmbulo. E aí você precisa ser um pouquinho mais rigoroso na escrita. Pode ser que a máquina deles lá não tenha certas funcionalidades que rodem o pacote português da forma correta, como roda no seu computador. Aí tá, inseri o pacote lá, né, no preâmbulo, tudo bem? Sempre que a gente for mandar vocês inserir pacote, vai fazer o mesmo procedimento. Lá no preâmbulo, colocar... Nesse caso aqui, tem 2 argumentos. Vai ter alguns pacotes que vão precisar de 2 argumentos, como esse aqui da língua portuguesa. Mas também, quando vocês digitam use PKG, vai aparecer essa opção também de mais de 2 argumentos. Não vai aparecer só a opção de um argumento, não. Vai aparecer a outra opção logo abaixo de 2 argumentos. Dá um tempo para vocês fazerem. Colocarem. Tudo bem? Vamos lá. Aí, eu coloquei isso aqui só para forma mesmo de curiosidade. Sempre na... Oi?
Falou alguma coisa? Sempre que você... Assim, esse aqui eu coloquei por curiosidade, essa observação aqui. Porque, assim, quando vocês utilizam esse pacote aqui, já vai ser automático a quebra de linha quando a palavra não dá e separar a linha. Porque já é um pacote da língua portuguesa, ele já entende as regras gramaticais de separação silábica. Mas caso vocês queiram fazer de forma manual essa separação silábica no final da linha, no LaTeX existe também um comando específico para isso, que é esse comando aqui. Caso você queira fazer essa separação silábica de forma manual. Mas não é algo, eu nunca, por exemplo, nós nunca utilizamos esse comando, por exemplo. É algo assim que é só para curiosidade mesmo. No LaTeX já está tão evoluído a linguagem, já tem tantas atualizações, que a parte de separação silábica já ocorre normalmente na escrita do texto. Então, assim, não precisa se preocupar com esse comando, não. Foi apenas uma forma de curiosidade mesmo que eu coloquei aqui para vocês perceberem que antes existiam essas coisas para serem colocadas. Só se em algum documento que vocês estejam fazendo dá um erro assim muito grotesco, que não está separando a sílaba de forma correta, que vocês vão precisar utilizar isso. Ok? E foi até quando a gente estava estudando mesmo para fazer essas coisas do LaTeX que a gente descobriu isso. A gente nem sabia que existia. Só os textos já faziam a separação silábica de forma automática. Certo? Dúvidas nessa parte do pacote da língua portuguesa? Basicamente, com esse pacote agora, vocês podem escrever o texto de vocês normalmente, sem preocupação com essa parte estrutural das palavras da língua portuguesa. Tamara teve algum problema que ela saiu. Ok? Só dá um joinha se está tudo ok nesse ponto 7, que a gente acabou de ver. Pronto. Importante a interação de vocês. Que é a primeira vez que a gente está sentindo, eu e Samara tá sentindo a sensação de ser professores, assim, no remoto. Vamos lá. Além disso, tem a parte de ajustar as margens. Também é muito importante no texto. Vai ter textos lá que vai ter uma certa configuração de imagens que você precisa seguir em artigos da BNCC, enfim, vai ter esses tipos de ajustes. E para fazer esses ajustes, oi? Tá bom. Para ajustar essas margens, vamos utilizar também um pacote que é necessário para utilizar, que é o Geometry. Já é bem intuitivo, né? Geometria ali da página e tudo mais. Vamos utilizar o pacote Geometry para ter essa configuração de página. Já se você seja mais pragmática ainda, eu quero configurar a página do meu jeito, como eu estou falando que existe documentos que você vai ter que alterar do seu jeito, a gente vai utilizar esse pacote aqui, ó, que é o use PKG, mesma coisa, com um dos argumentos sendo Geometry, e antes, dentro dos colchetes, vai ter o quê? O espaçamento da margem mesmo do texto. Por exemplo, left para a esquerda, right. Vocês vão configurar tanto a direita quanto a esquerda. Então, vai ter right, left e right, por exemplo, para configurar o espaçamento tanto da direita quanto da esquerda. Top, o espaçamento de cima. Bottom, o espaçamento da parte inferior da página. Enfim, vai ter todas essas configurações para vocês colocarem da forma do que você está precisando. Por exemplo, as normas da BNT, existe esse espaçamento bem específicos, por exemplo. Outros documentos já não tem tanto esse rigor de espaçamento. Então, assim, vai ser coisa que você vai alterar de acordo com a sua necessidade. Então, vamos lá, bem com calma.
para fazer. Ó, eu vou copiar aqui e vou dar um tempo para vocês digitarem esse comando. Ó, vamos lá. Use PKG. Aí abre, vai ser na parte também de 2 argumentos. Aí vai colocar aqui as configurações, esquerda e direita, de em cima e de embaixo. Nesse caso aqui eu coloquei 2, 2 em relação aos lados e 2, 3 em relação em cima e embaixo. 2 centímetros. Sempre quando vocês for colocar esses centímetros, se vocês querem colocar, por exemplo, 2,5, vocês colocam ponto 5. A vírgula às vezes dá problema. Aí coloca ponto. Se vocês não quiserem alterar a parte de cima, a parte de baixo, a parte da esquerda, a parte da direita, vocês tiram desses argumentos daqui de dentro. Por exemplo, se vocês não quiserem, se o texto de vocês não está exigindo alterar tudo, só está exigindo alterar a parte de cima e a parte de baixo, por exemplo. Vou copiar aqui para vocês verem. Pronto. Se eu alterar aqui a parte de cima, colocar, por exemplo, 6. Ou a parte de cima não, a parte de baixo. Estou falando no bottom. Se eu colocar aqui no top 3, vocês vão ver que vai descer mais. Perceberam que o espaçamento daqui aumentou? Na minha margem aqui, da parte superior do texto? Se eu colocar, por exemplo, 5, vai aumentar mais ainda, certo? Eu não quero dar o espaçamento para baixo, eu quero subir. Aí vocês colocam menos, por exemplo, menos 2. Aí vai subir. Aí subiu demais. Aí tá, então coloco menos 1 só. Não quero que suba tanto, porque sumiu um dos nomes. Colocar só 1 centímetro, por exemplo. Se vocês quiserem que suba mais, vocês vão indo para os números negativos. Se vocês querem que desça mais, vai aumentando positivamente os números. Só quero, por exemplo, 1,5. Enfim, essas configurações vai depender... Tem um erro aqui. Deixa eu ver qual foi o erro. Acho que não tem, né? Só colocar esse... Tem espaço aqui. Por exemplo, se eu quero alterar a parte de esquerda e direita. Assim, esse espaçamento. Colocar 3, 4. Aí vocês perceberam que alterou aqui no texto, né? O espaçamento daqui ficou maior e daqui também ficou maior. Enfim, essas configurações vai depender... Vou colocar aqui o Geometry. Só para vocês verem como que colocava só ele sozinho. Mas como já tem ele aqui, não precisa colocar outro, senão vai dar um erro. Hoje consegui voltar. A internet caiu do nada. Voltou. Caiu, real. Tava dando... tinha alguma coisa dando erro aqui. Mas enfim. Vocês entenderam essa parte de espaçamento? São coisas que vocês vão alterar de acordo à necessidade do texto de vocês. Tanto a parte de cima, quanto a parte de baixo. O bottom aqui mesmo, ó, o 1 ficou cá em cima da página. Eu coloquei 6. Deixa eu voltar aqui para o normal, que é 2, por exemplo. Vai descer esse número aqui da página. Aí, ó, desceu lá para baixo. O número da página. Primeira página. Ok? Acho que a minha tela que tá aumentada. Ah, tá.
Pronto. Vamos lá. Dessa parte de imagens, basicamente é isso. Ao longo que vocês forem mexendo, vocês vão vendo que vai existir outras coisas que vocês podem alterar também. Mas nesse momento, a gente mostrou essa aqui que é mais clássica. Assim, basicamente, a maioria dos documentos que utilizam essas configurações de imagem, utilizam realmente só esse comando aqui mesmo. Já consegue fazer o que precisa somente aqui, utilizando esses comandos. E um dos últimos tópicos da aula de hoje é o alinhamento do texto, porque também é uma das coisas que a gente utiliza bastante em todos os textos, na verdade, né? O alinhamento. São coisas que é bastante importante. Justificado, o alinhamento à direita, o alinhamento à esquerda, enfim. São coisas que a gente utiliza bastante. Como Samara falou, a gente pode fazer um alinhamento de todo o texto, às vezes o comando de todo o texto ou não. Ou a gente faz um alinhamento de só um bloco do texto. Para isso, a gente vai utilizar um ambiente. A gente não abriu um ambiente, igual a Samara falou, do Begin Document, do Equation, que ela deu exemplo. Às vezes também, para a gente configurar o espaçamento ou qualquer outra coisa, a gente vai utilizar também alguns ambientes. Que no caso, por exemplo, eu quero alinhar o meu texto somente à esquerda. Ou seja, eu vou utilizar eu quero, por exemplo, um parágrafo. Eu quero alinhar aquele parágrafo só à esquerda. Então, o que eu vou utilizar? Um ambiente com o nome flash left, que vai o quê? Para a esquerda. Para a direita. O que vocês alterariam? O left para right, né? Que vai para a direita. Se eu vim aqui copiar esse pedacinho aqui só para vocês. Ó, por exemplo, vou colocar aqui embaixo. Por exemplo, eu vou alinhar esse pequeno texto aqui que eu estou fazendo para a esquerda. Ó, alinhei o texto para a esquerda. Vocês viram que não está aqui justificado da forma que está esses daqui de cima. Sempre ter cuidado ao abrir os ambientes. Sempre abrir, begin, abre o colchete, colocar o nome parênteses e depois fechar. Sempre ter esse cuidado de abrir e fechar. Para ficar mais organizado, a gente gosta de dar um tab assim, ó. A gente seleciona tudo e dá um tab para ficar organizadinho, para a gente saber onde está abrindo e onde está fechando. Certo? É só toque mesmo, assim. Se eu quiser, por exemplo, colocar meu texto à direita, aí eu vou alterar aqui o left para right. É GTH. É GTH mesmo? Vou escrever errado. É HT, gente. GT. É HT. Pronto. Eu alinhei o texto à direita. Aí vocês vão... Por exemplo, esse aqui já é um dos comandos que a gente utiliza realmente para fazer, assim, juntamente com o outro, para fazer as citações diretas. Assim, é uma das alternativas que a gente pode utilizar. Utilizando um outro ambiente. Porque aí vai colocar no tamanho da letra correta, que a citação direta exige. Enfim. São um dos espaçamentos. Tá, espaçamento à direita, espaçamento à esquerda. Também tem o quê? Centralizar e justificar, que é deixar o texto bem quadradinho, que é o que mais a gente utiliza normalmente. Para isso também vai ter comandos também específicos, que são bem intuitivos. Aqui à direita, / flash right.
Se é centralizado, é bem intuitivo também. Vai ser um ambiente, vai ser center, centralizado. Se eu vir aqui copiar ele, vai ficar um texto centralizado. Se eu já fazer lá com outros, para vocês já perceberem a diferença. Se eu vir aqui copiar e colar, colocar aqui em vez de colocar center, meu texto vai ficar centralizado. Ó, ficou um texto centralizado. Ninguém colocou um comentário. Como posso alinhar a direita com espaçamento específico? Ah, sim. Também vamos, quando a gente for mais para frente, tiver mais avançado em algumas coisas, a gente vai dando comandos mais específicos dessa forma. E vai ter também os tipos de documento, por exemplo, vai ter a monografia, que vai ter coisas lá dentro da monografia que vai ter espaçamentos bem específicos, que vai ter comandos bem mais específicos, que a gente altera o espaçamento e tudo mais. A gente vai colocando isso ao longo das aulas, ok? Brenda. E eu vou dar uma olhada aqui, porque eu já fiz isso. Tem um documento que eu já fiz isso. Aí eu mostro para vocês como é que faz aqui. Deixa eu só encontrar ele. Ok. Esse é o centralizado, que também a gente utiliza em algumas situações. Se você quiser determinar o espaçamento, o alinhamento de todo o texto, não quero só de uma parte, mas de todo o texto, você vai utilizar esses comandos logo de início lá, logo abaixo do begin document, igual o espaçamento. Vai ser left, right, o espaçamento toda a esquerda, o espaçamento toda a direita, ou o espaçamento todo centralizado do texto. Por exemplo, se eu colocar aqui todo centralizado, deixa eu pegar aqui e colocar logo lá no início do texto. Logo abaixo aqui, por exemplo, espaçamento. Ó, vai centralizar, centralizou todo o texto. Não só a parte que eu tinha centralizado de forma manual, só uma parte, mas centralizou todo o texto. Ah, quero um texto todo à direita. Aí também existe esse comando aqui, toda à direita. Só comentar aqui o do centro, porque para não dar interferência. Colocar todo para a direita. Então, vai ficar todo centralizado. Enfim, caso vocês quiserem deixar o texto com espaçamento, com alinhamento fixo, tem essa opção também. E tem a outra opção, né, que é o texto justificado, que é o que basicamente a gente utiliza com mais frequência no texto. Esses espaçamentos à direita e à esquerda são mais específicos, assim, depende da situação. Opa. Oi? Ah, pronto. Isso. Tem a lista de frequência, mas você não assim sai correndo, não, tá? Ó, gente, assim, e fica um pouco. Gente, Oi. Eu coloquei aí, ó, no chat. Coloco no preâmbulo isso. Calma aí que eu tô digitando preâmbulo. Esse comando, e aí você consegue colocar um espaço específico assim, ó, gente. Vocês colocam aí begin, space, né? Coloca o fator que você quer, se é 1.8, se é... Enfim, aí você consegue colocar, e aí vai ser só no ambiente que você tá colocando isso, tá? Isso, por exemplo, se eu colocar o texto todo aqui. E rodar com 1.8, que é um pouquinho nem tanto. Aí vai ficar, se eu alterar aqui para 2, vai ficar bem grande. Ok? Space.
São muitos ambientes no LaTeX, muitos, muitos mesmo. Aí tem o que a gente mais utiliza, que é o justificado, né? Para deixar o texto todo quadradinho. Aí, para isso, vai utilizar no preâmbulo também um pacote específico, que senão a gente não vai conseguir, que é esse daqui, Red 2E, no final. Aí vai lá. Na verdade, já vai aparecer, que é um dos pacotes, assim, também que é bastante utilizado. Se vocês forem aqui no preâmbulo, deixa eu descer uma link. E colocar já use, PKG, colocar já um R, já vai aparecer ele. Aqui, ó. Aí vai, clica e já vai estar com o pacote para justificar o texto. E se vocês começarem a digitar também, já vai aparecer o comando de justificar todo o texto. Que tá aqui, ó, justify. Justify. Ó, os textos. Calma, deixa só. Os textos que não estão em nenhum ambiente, nesse aqui, flash left, flash right, center, e esse espaço e esse daqui, vai ficar justificado. Já esses aqui que está dentro de um ambiente, eles vão continuar da mesma forma que o ambiente está configurando eles. Não vão ser alterados. Só se eu tirar os ambientes, porque o ambiente é uma coisa bem fixa. O que você coloca ali dentro vai ser configurado de acordo com aquele ambiente. Só esse primeiro aqui que ficou justificado. Ok? Só colocar um texto maior. Deixa eu colocar um texto maior aqui. Vou colocar esse aqui para ver. Vou colocar um texto bem maior aqui junto desse aqui. Vou quebrar só para ficar certinho aqui um texto bem grande, para vocês verem realmente que vai... pronto. Só configurar aqui para ficar... Se eu rodar aqui esse texto, tá bem maior, aí vai ficar justificado, exceto os outros que já estão em um determinado ambiente de alinhamento. Amplia Ok? um pouquinho mais o documento, gente. Ó, essa parte aqui tá justificado. Já essas outras aqui que tá dentro do ambiente do alinhamento à esquerda ou centro, vai estar determinada ali por conta do ambiente. Ok? Dúvidas nessa parte de alinhamento? Se vocês perceberem que ao longo do texto o Justify não está funcionando, aí você, assim, em determinada parte do texto, às vezes precisa colocar ele em algum outro lugar. Às vezes, quando a gente vai fazer Beamer mesmo, que são as apresentações, como essa aqui que a gente está mostrando, às vezes que a gente quer um texto mais quadradinho, a gente tem que colocar em cada Beamer, por exemplo. Porque se colocar no início, não vai, assim, necessariamente vai configurar todo o documento. Aí vai depender do documento e das configurações que vocês vão fazendo ao longo dele. Hoje a gente já trabalhou com 1, 2, 3, 4, 5 pacotes, que são só os básicos. Ok, deixa eu ver se eu escrevi alguma coisa aqui no chat. Acho que não, Bê. Tudo bem, gente? Até aqui tá tranquilo. Tá tudo ok? Aí tem mais o que, gente? Tem atividade para eles? Tem atividade.
Calma aí, deixa eu ver se logo aqui abaixo. É. Ó, tem essa atividade, que é para vocês. Deixa eu explicar, para vocês fazer esse texto. Quer mesclar, igual eu já tinha feito antes, né? Quer mesclar sublinhado com negrito, cores com itálico, deixar o texto sublinhado, colocar espaçamento entre as linhas de um e-mail, enfim, são essa atividade que eu gostaria que vocês fizessem aí. Precisa. Para utilizar o justificado, você precisa colocar este pacote aqui, ó. Sim, Eduardo. Assim que finalizar a aula, eu vou enviar lá no grupo já a apostila e a aula, viu? Os slides. Ó, para utilizar o justificado, utilize esse pacote aqui. Visualizou aí? Deixa eu colocar aqui no exercício. E aí, hoje mostra o Justifying. Ah, tá. E além de colocar o pacote, você vai lá no início do texto, logo abaixo do Begin Document, coloca para Justifying. Dessa forma. Ok? Deixa eu ver aqui. Repete, por favor, que é para ser feito. Ah, tá. Ô, Guilherme, o José está perguntando assim, se ele pode... Pode? Pode colocar qualquer e-mail. Pode, né? Tá. Uhum. Pronto, vou colocar lá, gente. O que é para fazer essa atividade aqui, ó. Que é escrever esse pedacinho de texto, colocando, por exemplo, essa partezinha aqui. Tá em itálico, negrito e sublinhado. Não dá para perceber muito, mas está. Já essa parte aqui tá tanto em itálico quanto com a cor azul, blue, né? Aí com esse mesmo texto, vocês vão o quê? Deixar ele centralizado e colocar um espaçamento entre linhas de 1,5. Ok, Larissa? Aí, gente, eu vou estar mandando lá no grupo, né? Até para caso vocês queiram consultar alguma coisa. E todo mundo já assinou a lista de presença, falta alguém? Vamos disponibilizar o slide. Eu estou mandando agora a apostila. A gente vai disponibilizar tudo, na verdade. Até o final, não, todas as aulas, todos os slides. E no final, a apostila completa. A apostila a gente vai mandando por partes, por enquanto, porque caso a gente precise editar alguma coisa, enfim. Deixa eu pegar aqui. Mas aí no final vocês apagam todas as partes que a gente vai mandando e fica só com a parte integral. Essa apostila também está no nosso site. Está no nosso site. Isso, está no nosso site. Vai estar no site também do Procima, ainda não está, mas no nosso site já está. O do PET. Eu não sei se vocês acessam o GitHub, não sei se vocês conhecem, mas quando vocês forem lá no nosso site, esses documentos vão estar no GitHub. Um link que direciona para o GitHub. Tem um link na apostila também. Por favor, Zé, pode escrever aqui no chat o site do Procema, por favor. Ah, sim. Guilherme vai escrever para vocês. Tá bom? O do Procima ainda não tem esses documentos. O do PET já tem esses documentos. Aí, Guilherme, por favor, coloca o do PET também, se você puder. Eu pego aqui.
Viu? Porque como a gente já tinha feito o presencial, a gente já tinha feito uma pasta lá para os meninos que participou do presencial. Então, se a gente alterar lá, vai ser pouquíssima coisa. Só essas apresentações que são novas. Lá as apresentações são da época que a gente fez lá. Oi, gente, eu acho que desconfigurou aí o meu comentário, mas acho que dá pra entender. Dá para fazer no mesmo projeto da aula 1 ou criar um projeto só para projeto? Não, pode criar no mesmo documento da aula 1. Não precisa. Só comenta as outras linhas, só para você ver realmente o que está acontecendo. Comentar, no caso que eu falo, é antes do texto vocês colocar a porcentagem, como eu coloquei aqui em várias partes. Por exemplo, aqui nos tamanhos das letras, coloquei aqui a porcentagem antes da barra. Aí essa parte aqui já não vai aparecer. Tem um atalho também para vocês comentarem e descomentarem. Por exemplo, se eu selecionar todo mundo aqui e dar Ctrl, ponto e vírgula. Isso no Windows. Aí vocês comentam tudo ou descomentam. Ctrl, ponto e vírgula. No Mac também é acessível. Se alguém tiver Mac. O quê? Selecionar para... Eu não sei até hoje como é que faz isso. Ah, tá. Então é o Windows. Ponto e vírgula mesmo, é. É o Windows. Esse primeiro link que a Samara mandou é do GitHub, caso alguém queira, mas a gente vai estar mandando as coisas lá no WhatsApp. E do site e do Instagram, para vocês seguirem também, a gente e o Proxima. Ok? Aí, gente, quem for conseguindo, já levanta aí a mãozinha. A apostila que vocês falaram que está no site no Proxima? Não, é no PET. Não, tá no PET. Mas eu mandei também lá no grupo. Ah, perfeito, tá bom. Viu? A gente fala para acessar o site, mas todas as coisas a gente vai mandar lá no grupo também. E aí todo mundo, se alguém tiver dificuldade, vai ter acesso da mesma forma. Perfeito, valeu. Por nada. A gente está indo muito rápido, gente, com os comandos, digitando muito rápido, aí vocês vão colocando isso no chat, que vai melhorando nas próximas aulas, tá? Ou lá no WhatsApp também. Zé, desculpe, viu? Me interromper de novo, mas assim, é a minha primeira vez. Eu até descobri que eu estava registrado no LaTeX, mas nem lembrava mais. Porque aqui na universidade tem um curso de matemática, tem o Proxima, tem o PET, então acho que deve ter sido alguma tentativa de eu participar de algum curso. Então é a minha primeira vez, então assim, eu só peço um pouco de paciência de vocês. Ah, sim! Como você trabalha com muitos comandos, é tipo como você trabalhar no RStudio, né? Você lá fazendo a programação e tal, então não é fácil a gente fazer assim uma vez. Você teria que estar treinando, né? Todo dia um pouquinho, escrevendo um texto pequeno, tá bom? É só isso mesmo, porque como eu estou interrompendo muito, aí eu já estou justificando. Pode ficar tranquilo, porque eu, por exemplo, Samara teve mais facilidade para aprender o LaTeX. Quando a gente começou a aprender o LaTeX lá em 2020... 2022. Final de 2021, começo de 2022. Eu tive uma dificuldade extrema. Tipo assim, de chorar mesmo, eu não estava conseguindo fazer nada. Samara não, já teve um pouco mais de facilidade. Isso vai depender da pessoa, velho, porque algumas pessoas vão ter mais facilidade de pegar os comandos, já fazer na hora, muito rápido.
Já tem pessoas que não, precisa de um pouco mais de paciência, e é para isso que o curso serve. É justamente para isso, para tanto fazer essa parte das pessoas que são rápidas, que conseguem, a gente acha maravilhoso, e também pegar na mão mesmo das pessoas que vão mais lentamente, para ir esse processo, porque eu falo por mim, por minha experiência própria, assim, eu tive que começar assim numa velocidade menos um, assim, para aprender. Aí demorou um pouquinho, e também muita prática, prática, Mas é prática, viu, gente? Assim, muita prática. é se forçar mesmo a fazer, você se forçar a, não, eu quero fazer uma coisa melhor, eu quero, de fato, até isso vai ajudar no desempenho de vocês com muitas coisas, né? Então, é como você está aprendendo ali um editor de texto. O LaTeX, ele é toda essa ferramenta, mas de forma simples, ele é um editor de texto que pode te ajudar. Então, por exemplo, quando eu percebi que eu estava pegando uma certa facilidade, eu comecei ali, tinham aulas que eram aulas mais lentas, enfim, eu já ia fazendo as minhas anotações com o meu caderno já no LaTeX. Isso me ajudava porque já ficava tudo organizado, eu conseguia acessar depois. Então, quando você perceber que você está pegando o ritmo da coisa, que você está conseguindo ter velocidade, isso pode ajudar muito. Gente, é o caminho meio que sem volta, assim. Você não consegue fazer outros documentos a não ser em LaTeX, tá? Também tem isso. Você pega um documento em Word, aí você vê aquelas equações todas desconfiguradas, você fica assim, ai meu Deus, isso aqui poderia estar tão bonitinho, por que que tá desse jeito? Então, é realmente querer você ter o desejo de você melhorar a sua produção de escrita, de enviar um trabalho bem feito, né? E essas coisas no ambiente acadêmico, elas são importantes, as pessoas consideram isso. Sim. Eu tenho um pouco assim, na hora que baixar um documento para estudar, eu fico, tá, não é LaTeX. Deixa eu achar o melhor que tem LaTeX. Porque até a leitura melhora muito. Muito. Enfim, estão conseguindo aí fazer atividade boa? Levantem a mão, gente, pra gente saber que tá dando certo aí. Pra quem tirar o print. Fazer. Não esqueçam, né, de preencher a lista de frequência tudo certinho. Tem algumas pessoas. Eu acho que alguns já colocaram um emojizinho, né? Sim. Ah, não, esse texto aí não é em inglês, não, tá? Esse texto aí, se você não quiser fazer esse texto, tudo bem. Esse texto não tem nenhuma palavra em inglês. Essa palavra aí se chama Lorem Ipsum, que é tipo assim, texto gerado aleatoriamente, para não ter nenhum significado. Entendeu? Para não ser. O professor mandou a gente utilizar esse tipo de texto para não ter nem assim, nada assim que tenha algum texto comprometedor com algo, entendeu? Vai ser algo aleatório. Aí por isso que a gente utiliza esse texto. Tá mais pro lado do latim do que pro inglês. Eu também acho. Agora eu entendi. Por que Aquele vitae ali é vida mesmo em latim. eu acho que é latim. Enfim, existe como é que fala? Esse gerador desses textos aleatórios. Aí é por isso que a gente pegou. Mas vocês não precisam ficar assim, a gente só coloca assim para exemplo. Caso vocês quiserem escrever um texto mesmo que vocês estão aí em mãos, pode escrever, tá? Não é imposição, não. Aí, né, a gente vai tirar o print. Acho que já vai ter alguma dúvida.
Ó, o Davi colocou um pacote lá, ó, Isso, exatamente. que gera esses textos aleatórios. Dá até para escolher quantos parágrafos de abobrinha você quer. Exatamente. Aham, exatamente. É porque se a gente fosse colocar alguns textos aí, possa ser que, sei lá, alguém se sentisse mal com algum texto que a gente colocar. Enfim, gera esses textos doidos. A gente nem sabia que existia também esse texto, a gente descobriu quando a gente estava fazendo essa apostila. Já tem um tempo que a gente fez. Acho que, deixa eu ver, acho que a maioria já conseguiu fazer a atividade, né? Já tá dando também o horário? Uhum. Guilherme, acho que pode tirar a foto, calma aí. Galera, eu posso tirar só a tela rapidão, só para o Guilherme tirar o print? Gente, quem quiser mostrar as Gisele já carinhas, viu um né? monte de vocês aí, ó. Tava falando, ele ali é professor, não sei o quê, não sei o quê. Eu não vi, não tô sabendo de ninguém. Tem um pessoal aí, tem gente de outros lugares. Ah, tem gente de Minas Gerais que eu vi, do Rio de Janeiro. Tem alguém do Rio de Janeiro? Só coloca um sim no chat, eu acho que tinha. Acho que tem o Marcos, né, do Rio de Janeiro, mas quem? Aí abram as câmeras. Eu sei que sábado de manhã, gente, eu sei que é complicado, mas. Fortaleza, sim, vi alguém que tem de Fortaleza, Minas Gerais. Ah, Ana Júlia! Eu não tava te reconhecendo. E Ana Júlia? Que fez. Tudo bem? Samara e Gisele. Sábado a gente acorda mais tarde, com o rosto inchado. Não dá para fazer foto. Ah, não. Tu eu sei, né? Baiano, né? Baianos. Vitória da Conquista. Ana Júlia é do. Ana Júlia, de filosofia, agora que eu tô vendo. Não lembrava por nome. Marcos já. Ah, pode ir. Calma aí. Ah, eu sou responsável. Senão a professora. Pronto, obrigada, gente, pela presença de vocês, pelo engajamento do curso. Gente, Muito obrigado, viu? A próxima Nada. Vocês são Até semana que vem. excelentes professoras. O curso foi muito bom. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só mandar lá no grupo que a gente vai respondendo. Professora, vai ser disponibilizado o calendário das aulas para a gente ficar acompanhando? Ah, sim. Vamos colocar lá no grupo para Tá vocês certo. acompanharem. Obrigada. Bom dia, bom final de semana. Obrigada. Tchau, gente.